Olá, mulheres, bom dia. Aqui é a Alessandra do Amor à Palavra e nós estamos juntas lendo o livro O Poder da Oração para as Mães. Seus filhos precisam do seu amor e da sua intercessão. O livro é de Marla Lupaissei, da editora Thomas Nelson, e nós estamos no capítulo de número 8, Seja Persistente. E hoje nós vamos dar sequência à parte 2 desse capítulo. As provações e o sofrimento acompanham a experiência humana desde a queda do homem no jardim do Éden. Até mesmo Jesus suportou severas provações e momentos de deserto durante a sua vida na terra. Hebreus 5:8 nos lembra: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Se você está esperando, sofrendo e orando por uma resposta há meses, até mesmo anos, talvez Deus esteja lhe ensinando as disciplinas espirituais da perseverança, submissão e obediência. Seja persistente. O essencial no céu e na terra é que deve haver uma longa obediência na mesma direção. E isso, no longo prazo, resulta e tem sempre resultado em algo que faz com que vale a pena viver. A oração persistente é uma longa obediência na mesma direção, que cria um coração limpo em você e resulta em Deus derramar bênçãos na sua vida. Seu Pai Celestial promete: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, 5. E Tiago 1,12 nos oferece essa poderosa promessa. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Continue a perseverar e mantenha os olhos na recompensa. A sua coroa está à sua espera. A oração persistente abre uma linha especial de comunicação entre o seu coração e o de Deus. Acredito que o ouvido de Deus está especialmente sintonizado nas orações sinceras de uma mãe pelos seus filhos. Ele mesmo, como pai, possui um entendimento terno da compaixão, adoração e devoção que temos pelos nossos filhos. Ele nos criou à sua imagem. Foi Ele quem infundiu no nosso coração a animadora mistura de amor de mãe que nenhuma outra consegue equiparar. Minha amiga Kimberly me deu algumas lições inesquecíveis sobre a oração persistente. Conhecemos-nos quando frequentávamos o mesmo grupo Mães de Pré-Escolares. Na nossa igreja, Kimberly aprendeu a perseverar na oração quando o Senhor a guiou em uma cruciante odisseia espiritual envolvendo uma grande crise financeira, a doença do filho Austin e os conflitos emocionais do filho Andrew. Eis o que Kim tinha a dizer sobre o assunto. Andrew tinha 2 anos quando Austin nasceu. Quando Austin tinha apenas algumas semanas, acordamos no meio da noite e o ouvimos engasgar. Meu marido Scott correu, agarrou a bombinha nasal e sugou uma grande quantidade de muco. Esse foi o começo da nossa interminável batalha para lidar com a sinusite e os problemas respiratórios de Austin. Quando Austin estava com cerca de 5 semanas, ele começou a chorar a maior parte do dia e quase a noite toda. Ele só conseguia beber 28 gramas ou 56 gramas de leite a cada mamada e tinha tantas crises de tosse que temíamos que ele parasse de respirar. Tinha pavor de que um dia entrasse no quarto dele e ele não estivesse vivo. Queria ser a mãe milagrosa e conseguir curar Austin, mas me sentia impotente por não poder ajudá-lo. Durante esse tempo, Scott teve a oportunidade de se tornar sócio da sua firma de arquitetura. Oramos sobre a oferta e decidimos aceitá-la. Engolimos em seco e fizemos um cheque alto, esperando que Scott logo ganhasse o dinheiro de volta, assim que se tornasse sócio da empresa. Em vez disso, houve a recessão econômica de 2008.
Nessa época, levei Austin de volta ao médico e este me deu uma lata da nova fórmula desenvolvida especialmente para bebês com graves problemas estomacais. Ela só podia ser comprada nas farmácias com receita. Levei a fórmula para casa e pudemos ver a diferença. O choro de Austin não estava mais tão intenso. Então fui à farmácia para comprar mais. Uma latinha custava $35. Algumas semanas depois, o preço subiu para $55. O negócio de Scott continuava a sofrer com a crise. Scott e os outros sócios tiveram de reduzir os próprios salários a fim de continuar pagando os funcionários. Estávamos agradecidos por ele ainda ter um emprego, mas o salário diminuía a cada mês. Depois de alguns meses, Scott trouxe seu salário para casa, apenas $700. Ele recebia 2 vezes por mês, mas o medo e a angústia ainda inundavam a minha alma. Sabia que só o custo do médico, da fórmula e dos medicamentos de Austin era muito mais que $700 por mês, além de termos de pagar a hipoteca e outras contas. Scott também viajava o tempo todo para ajudar a manter o seu negócio, e Andrew estava tendo problemas para aceitar Austin por causa do seu choro contínuo. Eu vivia a situação descrita em Romanos 8:26. Estava tão exausta fisicamente e fraca emocionalmente que não sabia nem mesmo o que orar ou como orar por esta situação. O desespero na minha alma e os gemidos no meu espírito eram grandes demais, mas consegui propor esta oração de apenas uma sentença e a orava sem parar. Senhor, por favor, cure Austin, ajude Andrew e proveja para a nossa família. A privação de sono, o aperto financeiro e o estresse de cuidar de 2 bebês em conflito se tornaram quase mais do que eu conseguia suportar. Estava mal, e mal por um fio, e tentando manter a minha família unida. Austin chorava a noite toda, todas as noites. Em muitas ocasiões, ele acordava Andrew. Comecei a sentir raiva de Scott, porque ele viajava o tempo todo, deixando-me sozinha com 2 bebês chorando a todo momento. Tudo o que podia fazer era orar a Deus para ajudar a nossa família. Continuava repetindo aquela oração simples: Senhor, por favor, cure Austin, ajude Andrew e proveja para a nossa família. À medida que a condição de saúde de Austin piorava, Andrew começou a reclamar ainda mais. Ele queria a minha atenção, mas a maior parte dela ia para Austin. Um dia, estava no carro e os meninos em suas cadeirinhas no banco de trás. Dificilmente levávamos Austin a algum lugar, porque ele tendia a gritar a viagem toda. Olhei pelo espelho retrovisor e vi Andrew frustrado, inclinar-se e começar a bater em Austin sem parar. Ele também estava muito cansado do choro constante de Austin. O meu coração se partiu pelos 2 e por mim mesma. Com a proximidade do Natal, o meu coração pesava quando percebia que não tínhamos dinheiro para os presentes. Fui até a caixa de correios e encontrei um envelope com um cheque de $400. Ainda não sabemos quem nos deu esse presente, mas ficamos muito agradecidos. Depois do Natal, Austin ainda não estava bem. Em fevereiro, marquei uma consulta para levá-lo a um pediatra gastroenterologista que frequentava a nossa igreja. O médico me perguntou com que fórmula estava alimentando Austin e eu respondi: essa é uma fórmula realmente cara, não é mesmo? Perguntou ele. Assenti com a cabeça. Ele abriu seu armário de amostra grátis, que tinha pilhas e pilhas de latas dessa fórmula particular. Ele chamou a enfermeira e disse: por favor, pegue essas latas e as dê para Kim. É para dar quantas latas? Perguntou ela. Todas elas, replicou ele. Ofeguei e literalmente solucei de gratidão ali, no consultório do médico. Ele me deu latas suficientes para encher 2 sacos de lixos grandes que duraram vários meses. Não é possível nem mesmo descrever que bênção foi essa. A provisão de Deus foi um verdadeiro milagre.
Sabia que ele tinha ouvido a minha oração persistente. Senhor, por favor, cure Austin, ajude Andrew e proveja para a nossa família. Na primavera de 2010, os problemas de sinusite e as infecções de ouvido de Austin pioraram, e ele teve de fazer uma cirurgia. Além disso, Scott ficou doente e descobrimos que ele também precisava fazer uma operação de sinusite. Sabia que precisaríamos de ajuda com as despesas médicas. O meu pai, que tem uma fazenda de algodão no oeste do Texas, pediu para que eu o avisasse caso precisasse de dinheiro, mas nunca tive de lhe pedir. No entanto, dessa vez, estávamos em uma dificuldade tão desesperadora que telefonei para ele. Papai, por favor, você pode nos mandar $1.000? Estava sufocada, de coração partido por ter de pedir ajuda a ele. Alguns dias depois, fui à caixa de correio e encontrei uma carta do meu pai. Um cheque de $5.000 caiu do envelope. Nessa época, já fazia um ano inteiro que vivíamos com o salário drasticamente reduzido de Scott. Como isso era possível? Os números não batiam. Como conseguimos pagar a nossa hipoteca, todas as nossas outras contas e as nossas despesas médicas com $1.400 por mês, quando só os cuidados com Austin custava mais do que isso? Mas Deus tinha provido milagrosamente para a nossa família todos os meses. Assim, no fim, aprendi a confiar nele e parei de me preocupar com as nossas finanças. Deixei que ele fizesse as contas. Quando Austin estava com cerca de 14 meses, a sua saúde finalmente começou a melhorar. Certa noite, Scott veio para casa depois de uma viagem de negócios e disse: Uau, Austin parece uma criança completamente diferente. Além disso, o pagamento de Scott começou a aumentar gradualmente, conforme a economia se recuperava e o seu negócio melhorava. Quando Austin estava com 16 meses, ele dormiu a noite toda pela primeira vez. Aleluia! Agora posso dizer que sou agradecida pelos 2 anos problemáticos que enfrentamos. Aprendi que Deus é fiel em responder quando somos persistentes em orar a Ele. O Senhor respondeu a todas as nossas orações. Ele curou Austin, ajudou Andrew e proveu para todas as necessidades da nossa família. Além disso, ele me deu força para aguentar esses anos de desafio, mesmo quando me senti empurrada para além do meu ponto de ruptura. Desde essa época, descobri um novo nível de confiança, paz, alegria e gratidão na minha vida. Quando me lembro das maneiras milagrosas por meio das quais Deus nos ajudou durante essa época, o meu coração se inunda de gratidão. Mais que tudo, sinto uma fé renovada no meu precioso Senhor. Ele é o nosso provedor e curador. Quando perguntei a Kim o que tinha aprendido com a sua experiência, ela disse: Não tema os tempos difíceis. Aproveite-os e diga: Obrigada, Senhor, por me considerar digna de aprender mais sobre o Senhor por intermédio das situações desesperadoras. Continue a ir à igreja e a servi-lo da melhor maneira possível e certifique-se de memorizar os versículos bíblicos de antemão. Assim, pode se agarrar a eles durante os dias difíceis. Na seção intitulada A Espada do Espírito, no fim deste capítulo, incluí diversas das passagens que Kim orou durante a sua jornada. Guarde-as no seu coração. Elas servirão como encorajamento para tentar ser mais persistente e perseverante na sua própria vida de oração. Oração de hoje. Deus, obrigada por ser o meu Criador, o meu provedor e o meu amigo. Ensina-me a perseverar em ser persistente na oração. Obrigada por me ouvir e ser fiel em responder no seu tempo perfeito. Obrigada por amar os meus filhos e me dar a cada dia a compaixão, a sabedoria e a paciência de que preciso para cuidar deles. Ajude-me a ser fiel em orar diariamente por meus filhos. Obrigada pelo fato de o Senhor já conhecer cada uma das necessidades deles antes mesmo de pedirmos. Peço que o Senhor proveja para nós hoje,
nas seguintes situações. Venho ao Senhor com audácia, sem acanhamento, sabendo que o Senhor ama os seus filhos e quer que eles o amem e o sigam. Obrigada pela sua compaixão em relação a mim e por não permitir que eu e meus filhos enfrentemos todas as consequências pelos nossos pecados. E obrigada por responder às minhas orações quando o abordo pela fé. Toda dádiva boa e perfeita é do Senhor. O Senhor se deleita em conceder boas dádivas para os seus filhos. Ajude-me a refletir hoje a sua natureza boa, misericordiosa e generosa para com meus filhos e para todos à minha volta. Deus, obrigada por me dar o coração de mãe, um coração que anseia abençoar e proteger os meus filhos. Obrigada por amá-los ainda mais do que eu e por ter um plano para eles que vai além dos meus sonhos mais extravagantes. Continue a me conceder todos os dias um amor profundo por meus filhos e pelo Senhor. Ajude-me a buscar primeiro o Senhor em tudo. Deus, o Senhor promete que, quando faço isso, todas as outras coisas serão acrescentadas à minha vida. O Senhor é fiel em responder quando vimos diante do seu trono com persistência e fé. Concede-me a paciência de esperar pelo seu tempo, mesmo quando quero ver os resultados das minhas orações no mesmo instante. Às vezes, como Kimberly, eu não sei o que orar e como orar por alguma coisa, mas o Senhor conhece o desejo do meu coração. Dê-me a sabedoria nas seguintes situações inquietantes, Pai. Deixo-as no altar hoje. Agradeço ao Senhor por me ouvir e por ter compaixão dos meus filhos. O Senhor é o bom pastor, guiando a mim e a meus filhos gentilmente ao lado de águas calmas. Obrigada por ter compaixão de mim e dos meus filhos. Obrigada por recompensar a minha persistência. Em nome de Jesus. Amém. Os versículos na espada do Espírito, a qual foi mencionado que Kimberly orava, são Jeremias 29, 11, 13, Hebreus 10, 36, Tiago 1, 4, Mateus 7, 7, 8, Salmos 103, 13 e 14 e Filipenses 3, versículo 12. Que Deus em Cristo abençoe e tenha um ótimo dia na presença do Senhor.